Vivemos em um mundo onde o barulho é constante. A rotina diária nos impulsiona a falar, a se expressar, a compartilhar tudo o que pensamos e sentimos. No entanto, poucas vezes refletimos sobre o poder que o silêncio possui. O silêncio não é apenas a ausência de som. Ele é um espaço profundo de introspecção, uma oportunidade para ouvir a nós mesmos e ao que realmente importa ao nosso redor. O budismo, com seus ensinamentos milenares, oferece uma compreensão única sobre a importância do silêncio e como ele pode ser uma ferramenta poderosa para alcançar uma vida mais leve, mais serena e mais plena. Um dos pilares da filosofia budista é a busca pela paz interior, e o silêncio é uma das principais portas de entrada para essa tranquilidade. O silêncio, no contexto budista, não é sinônimo de quietude externa, mas de uma serenidade interna que nos permite estar presentes no momento. Nesse caminho, os ensinamentos budistas nos conduzem por um processo de autodescoberta, em que o silêncio não apenas se torna um refúgio, mas também um ensinamento em si mesmo. No budismo, a prática do silêncio é profundamente ligada ao conceito de atenção plena, ou mindfulness. Quando nos silenciamos, abrimos espaço para observar nossos pensamentos e emoções sem nos perdermos neles. Esse ato de observar sem julgamento é uma das primeiras lições que podemos aprender com a tradição budista. Ao invés de reagir impulsivamente aos estímulos do mundo, o silêncio nos ensina a dar um passo atrás, a refletir e, muitas vezes, a simplesmente não responder. A primeira lição importante que o budismo nos oferece é sobre o poder da atenção plena, ou sati. Quando falamos, é fácil se perder no fluxo de palavras e emoções que surgem sem controle. No entanto, ao escolhermos o silêncio, somos forçados a prestar atenção no que está acontecendo dentro de nós e ao nosso redor. Isso não significa eliminar todas as palavras, mas sim cultivar uma presença atenta, um estado em que não reagimos automaticamente aos estímulos, mas respondemos com mais consciência. No momento em que paramos de falar, podemos ouvir o que realmente precisa ser dito, seja por outras pessoas ou por nós mesmos. O silêncio, assim, se torna uma ferramenta de autoconhecimento e de conexão mais profunda com os outros. O segundo ensinamento que podemos extrair do silêncio no contexto budista é a sabedoria do não falar. O Buda ensinava que nem toda palavra é necessária, e muitas vezes o silêncio é mais poderoso do que qualquer discurso. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados com informações, opiniões e críticas. A tentação de reagir a tudo o que ouvimos é grande, mas o silêncio nos ensina que há momentos em que não é preciso responder, nem concordar, nem refutar. Às vezes, as palavras são como o vento que passa, e ao permanecer em silêncio, conseguimos evitar que a tempestade externa nos afete. O não falar é uma prática de discernimento. Em vez de reagir impulsivamente, escolhemos quando e como falar, com consciência. A sabedoria budista nos mostra que muitas vezes, ao falar menos, conseguimos transmitir mais, porque nossas palavras são mais ponderadas e impactantes. No silêncio, nos tornamos mais presentes, mais atentos ao que realmente importa. A paz que o silêncio pode trazer é outro aspecto fundamental na prática budista. A meditação, por exemplo, é uma prática que se baseia em grande parte na busca por esse silêncio interior. Ao silenciar os pensamentos e as distrações externas, conseguimos criar um espaço de calma, onde a mente pode finalmente descansar. Esse espaço de silêncio não é vazio ou entediante. Pelo contrário, é preenchido por uma sensação de liberdade e serenidade. No cotidiano, muitas vezes nos sentimos sobrecarregados pelas exigências do mundo exterior. O barulho constante, as tarefas intermináveis e as preocupações que nos consomem podem tirar nossa paz interior. Nesse contexto, o silêncio não é apenas uma pausa temporária. Ele é uma necessidade para nossa saúde mental e emocional. O Buda nos ensina que ao criar momentos de silêncio, podemos restaurar nossa energia, aliviar o estresse e recuperar nosso equilíbrio interior. Outro ensinamento importante sobre o silêncio no budismo é sua capacidade de promover a reflexão profunda. Em um mundo tão ruidoso, é fácil se deixar levar pelas superficialidades da vida cotidiana. Mas, ao nos retirarmos para o silêncio, conseguimos acessar camadas mais profundas de nossa mente.
O silêncio nos permite refletir sobre nossas ações, nossas intenções e nossos desejos. Ele nos oferece a oportunidade de questionar nossas crenças e padrões de comportamento, nos permitindo crescer espiritualmente. Os antigos mestres budistas frequentemente recomendavam o silêncio como uma maneira de purificar a mente e limpar as distrações. Ao se retirar do barulho do mundo, os praticantes podiam alcançar uma compreensão mais clara e profunda de si mesmos e da realidade ao seu redor. O silêncio, então, torna-se um meio de transcendência, uma oportunidade para nos conectarmos com nossa essência mais verdadeira. No campo das relações humanas, o silêncio tem um papel crucial. Muitas vezes, nas interações diárias, sentimos a necessidade de preencher todos os momentos com palavras. A comunicação verbal é a forma mais óbvia de nos expressarmos, mas o silêncio tem um poder de comunicação que muitas vezes é mais eficaz. Um simples silêncio pode transmitir compreensão, empatia ou até mesmo compaixão. No contexto budista, a prática do silêncio nas relações está intimamente ligada ao conceito de escuta atenta. Quando escolhemos ouvir mais e falar menos, criamos um espaço onde os outros se sentem mais ouvidos e compreendidos. Isso não significa que devemos nos calar constantemente, mas que podemos usar o silêncio como uma ferramenta para melhorar a qualidade da nossa comunicação e fortalecer nossas relações. O silêncio também tem a capacidade de desarmar situações de conflito. Quando estamos em desacordo com alguém, muitas vezes a tendência é responder impulsivamente e intensificar a disputa. Mas, ao praticarmos o silêncio, somos capazes de nos distanciar das emoções imediatas e avaliar a situação com mais clareza. Nesse espaço de silêncio, podemos encontrar soluções mais equilibradas e pacíficas. O silêncio, muitas vezes visto como uma pausa ou algo a ser temido, na verdade, é um convite à transformação profunda. No contexto budista, ele não é uma simples ausência de som, mas uma prática intencional que envolve o corpo, a mente e a respiração. Ele se torna, assim, uma prática consciente que nos ajuda a nos reconectar com nosso ser mais autêntico. No silêncio, a mente, muitas vezes turbulenta, encontra um ponto de equilíbrio e calma. O Buda, em suas inúmeras narrações, falava sobre o silêncio da mente como um estado desejável, onde a mente se aquieta, permitindo que as percepções mais sutis da realidade se revelem. Quando a mente encontra o silêncio, ela se torna como uma superfície tranquila de um lago, refletindo a paisagem ao redor com clareza. Essa analogia ilustra o poder do silêncio interior. Sem as ondulações causadas pela agitação dos pensamentos e das emoções, conseguimos ver com mais clareza tanto o mundo à nossa volta quanto nossa própria natureza. Esse estado de clareza é uma das metas da meditação budista, onde o silêncio se torna a chave para acessar uma percepção mais profunda e verdadeira. Nos momentos de crise ou estresse, muitos buscam soluções externas. Falam, se envolvem em distrações, tentam controlar o mundo ao seu redor. Mas o silêncio oferece uma alternativa poderosa. Ao invés de reagir automaticamente, ele nos convida a parar e a refletir. Esse espaço de pausa cria uma distância entre a situação e nossa reação, permitindo que a mente não se perca no turbilhão das emoções. O budismo enfatiza a importância de viver no momento presente, sem ser consumido pelo passado ou pela ansiedade em relação ao futuro. O silêncio, nesse sentido, nos ajuda a desacelerar e a perceber o presente com mais intensidade. Quando a mente se aquieta, o caos externo começa a perder seu poder sobre nós. Conseguimos, assim, cultivar uma sensação de liberdade interior que nos permite agir com mais sabedoria e não apenas reagir de maneira impulsiva. Para muitos de nós, o silêncio pode parecer algo distante ou difícil de alcançar, especialmente em um mundo tão repleto de estímulos. No entanto, o budismo nos ensina que o silêncio pode ser cultivado nas pequenas coisas do dia a dia. Não é necessário ir a um mosteiro ou se isolar em uma montanha para experimentar o poder do silêncio. Ele pode ser encontrado nas pausas durante o trabalho, nas brechas de tempo entre as atividades diárias, até mesmo nas conversas mais simples. Ao invés de se apressar para preencher cada momento com palavras ou tarefas, podemos aprender a valorizar esses momentos de silêncio. Pode ser um minuto de respiração profunda entre um compromisso e outro,
Um silêncio compartilhado com um amigo que não precisa ser preenchido por palavras, ou simplesmente o silêncio de estar sozinho, ouvindo o som da natureza ou observando o movimento das nuvens. Essas pequenas práticas diárias de silêncio têm o poder de transformar a qualidade de nossa vida, nos trazendo mais paz e clareza. Enquanto muitas vezes associamos o silêncio à falta de comunicação, no budismo, ele é visto como uma forma de comunicação mais profunda e eficaz. O silêncio é uma linguagem universal que transcende barreiras culturais e linguísticas. Quando nos silenciamos, somos mais capazes de escutar os outros de maneira autêntica, sem as distrações do nosso próprio julgamento ou das nossas suposições. Essa escuta atenta é uma prática de profunda compaixão, que nos permite estar verdadeiramente presentes para aqueles com quem interagimos. O Buda, em seus ensinamentos, ressaltava a importância da escuta cuidadosa. Ele sabia que, muitas vezes, as palavras faladas carregam um peso que pode ser mal interpretado, enquanto o silêncio permite que a outra pessoa se expresse plenamente. No silêncio, as emoções, os sentimentos e as intenções podem ser mais facilmente percebidos, criando uma comunicação mais rica e profunda. Esse silêncio ativo nos conecta de maneira mais verdadeira com os outros, criando um espaço de empatia, entendimento e compaixão. Dentro do budismo, o silêncio é, sem dúvida, uma das práticas espirituais mais centrais. Mas não é uma prática isolada. Ele se entrelaça com os outros aspectos do caminho budista, como a meditação, a ética e a sabedoria. Ao silenciar a mente, somos capazes de ouvir mais claramente os ensinamentos do Buda, que não são apenas palavras faladas, mas uma sabedoria silenciosa transmitida por meio de nossa própria experiência. A verdadeira prática espiritual, no budismo, não acontece apenas em retiros ou templos, mas no cotidiano, em cada momento em que escolhemos parar, respirar e refletir. O silêncio nos ajuda a criar um espaço para a prática do não apego, uma das principais lições do budismo. Quando nos calamos e observamos, conseguimos perceber como nossos pensamentos e desejos se apegam a ideias, objetos ou resultados específicos. O silêncio, então, nos liberta da necessidade constante de controlar, de buscar ou de lutar. Ao invés disso, ele nos convida a simplesmente ser, a aceitar o que é e a encontrar paz na impermanência da vida. Na meditação budista, um dos maiores desafios é alcançar um estado de mente vazia. Isso não significa a ausência de pensamento, mas sim a capacidade de deixar que os pensamentos venham e vão, sem nos identificarmos com eles ou nos apegarmos a eles. O silêncio da mente é, então, um estado de pura presença, onde estamos cientes de nossos pensamentos, mas não somos dominados por eles. Esse estado de atenção plena é cultivado por meio da prática regular da meditação, onde o silêncio externo e interno se tornam um ambiente propício para o autoconhecimento. O silêncio da mente não é um estado de passividade, mas de plena atividade interna. À medida que a mente se acalma, ela se torna mais receptiva à verdade que está além das palavras. É nesse espaço de quietude que a sabedoria pode surgir, e onde encontramos um profundo senso de conexão com o universo e com nossa própria essência. À medida que nos aprofundamos na prática do silêncio, uma transformação profunda começa a acontecer dentro de nós. O silêncio não é apenas uma forma de nos afastarmos do barulho do mundo externo, mas uma oportunidade de nos encontrarmos de maneira mais autêntica. Ao ficarmos em silêncio, podemos observar a mente em sua totalidade, os pensamentos que surgem, as emoções que se agitam, os padrões que governam nossas ações e reações. E é justamente nessa observação que está a chave para o autoconhecimento. O budismo ensina que a mente humana é como uma água turbulenta, constantemente agitada por nossas preocupações, medos e desejos. Quando paramos para escutar, essa turbulência começa a se acalmar. Ao ficarmos em silêncio, não só afastamos os estímulos externos, mas começamos a silenciar as vozes internas que nos dizem o que fazer, como pensar, o que sentir. Nesse espaço de silêncio, passamos a ouvir a voz mais profunda, a sabedoria silenciosa que reside dentro de cada um de nós. Essa prática de autoobservação é uma das formas mais poderosas de transformação. Quando conseguimos ver nossos próprios pensamentos sem nos identificarmos com eles, ganhamos liberdade.
O budismo chama isso de observação sem apego, um estado em que não somos escravizados pelos pensamentos, mas conseguimos vê-los como eles são, transitórios e sem poder real sobre quem somos. O silêncio, então, se torna a ferramenta que nos permite, aos poucos, abandonar as ilusões sobre nós mesmos e ver nossa verdadeira natureza. No coração do budismo está a compreensão do sofrimento, ou dukkha. Todos nós experimentamos em algum momento algum tipo de dor, seja ela física, emocional ou espiritual. Através dos ensinamentos de Buda, entendemos que o sofrimento é uma parte inevitável da vida. No entanto, o budismo também nos oferece uma forma de superar o sofrimento, não por meio da fuga, mas por meio da aceitação e da compreensão profunda da natureza do sofrimento. O silêncio desempenha um papel crucial nesse processo de superação. Quando estamos em silêncio, conseguimos afastar a agitação mental que normalmente acompanha o sofrimento. Em vez de nos perdermos nas histórias que nossa mente cria sobre nossa dor, podemos simplesmente observar a dor sem julgamento. O silêncio nos dá a clareza necessária para perceber que o sofrimento, embora real, é também impermanente. Ele vem e vai, assim como os pensamentos. Quando não nos apegamos a ele, não ficamos identificados com nossa dor, ela perde parte de seu poder sobre nós. Além disso, o silêncio nos ajuda a acessar uma sabedoria mais profunda sobre o sofrimento humano. Ao silenciarmos a mente, podemos entrar em contato com o sofrimento dos outros de maneira mais compassiva, sem as distrações que costumam acompanhar nossas próprias emoções. Essa compaixão ativa, cultivada no silêncio, é um dos maiores dons do budismo, que nos ensina a estar plenamente presentes para o sofrimento alheio, sem querer consertá-lo ou fugir dele. Quando falamos de silêncio, muitas vezes nos esquecemos do impacto que ele pode ter em nossas relações. Na verdade, o silêncio é uma das práticas mais poderosas para cultivar relacionamentos mais saudáveis e verdadeiros. No budismo, a comunicação não é apenas sobre o que dizemos, mas sobre como ouvimos e como nos relacionamos com o outro. O silêncio pode ser a mais profunda forma de empatia. Quando nos silenciamos, não estamos apenas nos abstendo de falar, mas estamos nos abrindo para ouvir o outro em um nível mais profundo. Muitas vezes, nossas conversas são dominadas pela necessidade de expressar nossas próprias opiniões, de dar conselhos ou de buscar respostas rápidas. Mas o silêncio permite que criemos um espaço onde o outro possa se expressar livremente, sem pressa ou julgamento. Além disso, o silêncio nos ajuda a perceber quando nossas palavras não são necessárias. Às vezes, o que o outro precisa não é de uma resposta, mas de ser ouvido. O silêncio cria esse espaço sagrado, onde as palavras não são exigidas, mas a presença do outro é suficiente. Essa prática de silêncio nas relações é uma expressão de amor e compaixão, permitindo que o outro se sinta aceito em sua totalidade, sem a pressão de ser corrigido ou alterado. A vida é cheia de desafios, e como reagimos a esses desafios pode determinar o impacto que eles terão sobre nós. Quando enfrentamos dificuldades, a tendência natural é buscar respostas rápidas, reagir emocionalmente ou até mesmo tentar controlar a situação. No entanto, o silêncio nos oferece uma alternativa valiosa. Em vez de reagir impulsivamente, o silêncio nos convida a respirar, a refletir e a responder com sabedoria. O budismo nos ensina que a verdadeira liberdade vem quando conseguimos observar nossas reações sem nos deixar levar por elas. Ao ficarmos em silêncio, conseguimos criar esse espaço entre o estímulo, seja uma situação difícil ou uma emoção intensa, e nossa resposta. Então, se torna não apenas uma prática de quietude mental, esse espaço nos dá tempo para avaliar a situação de maneira mais objetiva e tranquila. Em vez de reagir de forma automática, podemos agir com mais clareza e discernimento. Além disso, o silêncio nos ajuda a cultivar a paciência. As dificuldades da vida nem sempre têm soluções rápidas. Muitas vezes, a vida exige que simplesmente aceitemos o que é, sem tentar mudar tudo ao nosso redor. O silêncio, nesse contexto, se torna uma prática de aceitação. Quando paramos de resistir ao que está acontecendo e aceitamos a situação, mesmo sem gostar dela, encontramos uma paz inesperada. O sofrimento não desaparece, mas a maneira como lidamos com ele muda. O silêncio nos permite encontrar essa paz na aceitação.
Uma das maiores lições do budismo é a importância de viver no momento presente, ou sati, a atenção plena. O silêncio é, nesse sentido, uma ferramenta poderosa para estar totalmente presente. Quando paramos de falar e de nos preocupar com o que vai acontecer no futuro ou o que aconteceu no passado, conseguimos estar mais conectados com o agora. Esse estado de presença é o que nos permite viver de maneira plena, sem nos perdermos nas distrações da mente. No silêncio, conseguimos perceber o mundo de uma maneira mais intensa. O som do vento nas árvores, o perfume das flores, o toque da brisa na pele. Tudo isso se torna mais vívido quando escolhemos estar presentes. O silêncio, mais uma forma de vivenciar a totalidade da vida, com todos os seus altos e baixos, de maneira mais clara e profunda. O budismo ensina que a verdadeira sabedoria vem não apenas de adquirir conhecimento, mas de silenciar a mente e permitir que a realidade se revele por si mesma. A iluminação, ou nirvana, é descrita como a experiência de transcender o sofrimento e as limitações da mente, atingindo um estado de paz absoluta. O silêncio desempenha um papel central nesse caminho, pois é no silêncio da mente que encontramos a liberdade de ver as coisas como realmente são. A prática do silêncio nos ajuda a desidentificar com a mente agitada e com as crenças limitantes que nos impedem de alcançar nossa verdadeira natureza. Quando a mente se aquieta, começamos a perceber a impermanência de tudo, os pensamentos, as emoções e até mesmo as situações externas. Nada é permanente, e isso inclui nosso sofrimento. Através do silêncio, compreendemos que tudo flui e se transforma, e que a paz que buscamos não está em controlar o mundo ao nosso redor, mas em aceitar a impermanência da vida e viver com ela. Essa percepção profunda da impermanência e do desapego é um dos pilares do caminho budista. Ao abraçarmos o silêncio, liberamos a necessidade de controlar o futuro e de ficar presos ao passado. Vivemos plenamente o momento presente, com a mente serena e aberta. O silêncio, então, nos aproxima da iluminação, pois nos ajuda a abandonar as ilusões do eu separado e a perceber nossa conexão intrínseca com o todo. Não silêncio, não há mais dualidade, há apenas uma profunda unidade com o universo. No budismo, a prática do silêncio também está intimamente ligada à compaixão. O karuna, que significa compaixão, é uma qualidade essencial que todo praticante busca cultivar. Muitas vezes, acreditamos que ser compassivo significa agir de imediato, falando palavras de consolo ou ajudando fisicamente. No entanto, o silêncio também é uma forma poderosa de compaixão. Quando ficamos em silêncio diante do sofrimento dos outros, não é uma negação, mas uma forma de ouvir profundamente e com presença. Muitas vezes, o melhor que podemos oferecer a alguém é o espaço para que a pessoa se expresse, sem a necessidade de resolver ou entender de imediato o que está acontecendo. O silêncio permite que a outra pessoa se sinta verdadeiramente ouvida e aceita, sem pressa de corrigir ou consertar a situação. Esse tipo de compaixão silenciosa é uma das expressões mais puras do amor incondicional. O silêncio nos permite nos conectar com o sofrimento alheio sem nos perdermos nele, oferecendo uma presença que é mais curativa do que qualquer palavra. Além disso, ao silenciarmos nossa mente, estamos mais receptivos à dor do mundo, o que nos permite agir com mais sabedoria, sem a necessidade de aprovação ou de reconhecimento. Essa compaixão silenciosa é um dos mais profundos ensinamentos do budismo e uma das formas mais eficazes de transformar o mundo ao nosso redor. A meditação budista é uma das práticas mais profundamente associadas ao silêncio. Ela é vista não apenas como uma técnica, mas como um caminho para a transformação interior. No momento em que nos sentamos para meditar, fazemos uma escolha consciente: escolher o silêncio em vez da distração. Ao fecharmos os olhos e começarmos a respirar, estamos criando um espaço sagrado de silêncio, onde os pensamentos e as emoções podem surgir e desaparecer sem interferir. A meditação, em seu núcleo, é uma prática de silenciamento da mente. No início, isso pode parecer um desafio, pois os pensamentos parecem ainda mais intensos quando tentamos não nos envolver com eles. No entanto, com o tempo, o silêncio se torna mais profundo e natural. A mente se torna mais estável, mais tranquila,
e conseguimos acessar uma paz interior que não é perturbada pelas circunstâncias externas. O objetivo da meditação não é forçar a mente a ficar em silêncio, mas permitir que ela se acalme naturalmente, criando um espaço onde a verdadeira natureza da mente possa se revelar. Esse estado de quietude mental é descrito como um reflexo da natureza iluminada do ser, onde nos afastamos das distrações do ego e nos aproximamos da nossa verdadeira essência. A meditação nos ensina que o silêncio não é algo a ser temido ou evitado, mas algo a ser cultivado e apreciado. Viver no mundo moderno é um desafio constante para aqueles que buscam a paz interior. Estamos constantemente conectados, bombardeados por informações, preocupações e responsabilidades. Em meio a essa correria, o silêncio pode parecer um luxo ou até mesmo uma impossibilidade. No entanto, o budismo nos oferece uma perspectiva diferente. Ele nos ensina que, mesmo em meio ao caos, podemos cultivar o silêncio interior. O silêncio não depende das circunstâncias externas, mas da nossa capacidade de encontrar esse espaço de paz dentro de nós mesmos. Esse silêncio interior não significa que devemos nos isolar ou fugir das responsabilidades diárias, mas sim que podemos encontrar momentos de pausa, de respiração e de presença, mesmo no meio da agitação. O silêncio é uma prática contínua, que não se limita a momentos específicos, mas permeia toda a nossa vida. Podemos encontrar o silêncio ao caminhar pela rua, ao escutar uma música, ao fazer uma tarefa simples. Não se trata de evitar o mundo, mas de nos conectar com ele de uma forma mais consciente e plena. No mundo contemporâneo, a prática do silêncio torna-se, então, um ato de resistência. Uma resistência ao ritmo frenético da vida moderna, ao consumo incessante de informações e à pressão para estar sempre em movimento. Ao escolhermos o silêncio, estamos optando por uma vida mais autêntica, mais leve e mais centrada. O silêncio, nesse sentido, não é um escape, mas uma forma de nos alinharmos com o que é essencial e verdadeiro. A última e talvez mais profunda lição que o budismo oferece sobre o silêncio é a sua capacidade de nos libertar. Ao silenciarmos a mente e os desejos, nos libertamos do apego às coisas temporais, às crenças limitantes e ao sofrimento contínuo. O silêncio nos ajuda a perceber que somos mais do que nossas experiências, mais do que nossas emoções e pensamentos. No silêncio, encontramos a liberdade de ser quem realmente somos, sem as distrações do ego ou as pressões externas. Essa liberdade, que é o verdadeiro objetivo da prática budista, é alcançada quando nos libertamos do ciclo do sofrimento e do apego. O silêncio nos ensina que a felicidade não está em acumular, em controlar ou em conquistar, mas em simplesmente ser. Quando aceitamos o silêncio, aceitamos nossa própria natureza e nos tornamos livres. Assim, a arte de ficar em silêncio nos conduz a uma vida mais plena, mais consciente e mais feliz. O silêncio nos oferece as ferramentas para enfrentar as dificuldades da vida com graça, para cultivar compaixão e para viver de maneira mais autêntica. No final, o silêncio se torna não apenas uma prática, mas um caminho para a iluminação, para a liberdade e para a verdadeira paz interior.